Começa agora mais uma edição do programa Ação Sustentável. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre tendências e inovações ligadas ao agronegócio. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre uma pesquisa que mostra como o manejo do fogo na Amazônia pode ajudar na mitigação climática e na manutenção da floresta. Para dar mais detalhes desse trabalho, o meu convidado de hoje é o pesquisador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, Humberto Barbosa. Ele vai aparecer com a gente aqui no telão do nosso programa. Humberto, primeiramente, muito obrigado pela presença, por ter aceitado aí o nosso convite. Tudo bem com você? Eu que agradeço, está tudo tranquilo. Ô, Humberto, a gente tem aqui muito assunto para falar, principalmente em relação à pesquisa, mas antes da gente se aprofundar um pouquinho nela, eu quero saber de você um pouquinho mais sobre o trabalho do laboratório. Queria que você apresentasse para a nossa audiência qual é a linha de trabalho do laboratório, se ele é um laboratório independente, se está atrelado aí a alguma instituição, enfim, fala um pouquinho do LAPS para a gente. O LAPS tem uma experiência na recepção e processamento de dados desde 2016. Em 2008 começou toda a infraestrutura nessa recepção de dados. Isso permite hoje que o LAPS trabalhe na área ambiental, principalmente através de desenvolvimento de ferramentas e metodologias de processamento de dados. Então, a experiência do LAPS hoje é em diferentes áreas, são áreas interdisciplinares, e uma das experiências do grupo, e mais especificamente a minha experiência com a parte de monitoramento de queimadas, é através do projeto de monitoramento de queimadas em 1997, 98, quando foi implementado a política pública de monitoramento de queimadas por instituições públicas no Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, implementou essa política pública de monitoramento de queimadas, onde eu participei diretamente através do índice de vegetação. Então, todo esse desenvolvimento de ferramentas e metodologias do LAPS passa por essa experiência desde 2008, a implementação da infraestrutura de dados, que é descentralizada, até o momento onde a gente está numa fase de análise de todo esse conjunto de dados que nos permite colocar pesquisas, a exemplo da pesquisa do manejo integrado do fogo, mas olhando mais especificamente essa relação do fogo com as emissões de carbono e nitrogênio, olhando isso todo para a Amazônia e tentando olhar nos últimos 20 anos qual é importante dentro do contexto dessa relação homem-fogo, principalmente olhando a sazonalidade do fogo através das emissões de carbono e nitrogênio para toda a Amazônia legal e os países vizinhos. Essa foi o recorte espacial da pesquisa desenvolvida mais recentemente pelo laboratório, através desse conjunto de dados que está disponível para toda a comunidade científica. Pois é, você já deu uma pincelada aí para a gente em relação a essa pesquisa mais recente. Eu quero então começar a explorar um pouquinho mais sobre ela, porque o tema ele é complexo e pode até parecer um pouco controverso para algumas pessoas falar sobre fogo como uma das alternativas para mitigar as próprias questões climáticas e grandes incêndios, enfim. Conta pra gente, de maneira geral mesmo, por enquanto, o que motivou a pesquisa, o que você pretendia com ela quando começou esse trabalho, de onde veio a motivação para entrar nessa pesquisa? Bom, a motivação ela começou, Felipe, com a questão da queimada de Roraima, em 1998. Nesse momento, em 98, o Brasil ainda não tinha um protótipo, um modelo de monitoramento de queimadas. E nessa questão da queimada de Roraima, em 1997, 98, foi um ano de El Niño, foi um ano de muita pressão internacional para que o Brasil pudesse ter um modelo, um protótipo de monitoramento de queimadas, integrando uma base de dados, não só dados ambientais, mas também dados meteorológicos, olhando a questão dos ventos, a umidade relativa do ar, enfim, fatores, parâmetros
importantes nessa questão de estabelecer uma visão holística de queimadas. Então, ali em 98, trabalhando como a parte do meu mestrado no INPE, isso permitiu também trabalhar com Albert Setzer, que foi um cientista na área, todo o desenvolvimento de modelo e de análise de monitoramento de queimadas passou pelo Albert Setzer. Então, isso foi fundamental de olhar de como a gente poderia integrar essa base de dados. E a minha responsabilidade durante o protótipo de monitoramento de queimadas era o índice de vegetação. Então, eu tinha completado a minha dissertação e esse índice serviu de base. Então, ali começou toda a formação e experiência no monitoramento de queimadas. Quando a gente olha, Felipe, o histórico, principalmente do manejo integrado de fogo no Brasil, é importante a gente trazer uma contextualização, não só no âmbito internacional, mas também de como a gente ainda está engateando esse processo do manejo integrado do fogo, principalmente fora das áreas de conservação. Então, é importante a gente olhar isso na linha do tempo. Se a gente observa, a partir de 2012, que a gente começa a implementar uma política de manejo integrado de unidades de conservação. Então, a Chapada dos Guimarães é uma referência, né, incrustada no Cerrado, onde você tem uma área de alta suscetibilidade ao fogo, e dali se colocou em prática, a partir de 2012, o manejo integrado do fogo, que é basicamente a parte mais... é o paradigma, né? Você utilizar o fogo para controlar as grandes queimadas. Esses grandes incêndios, né, essas grandes queimadas, durante esse período sazonal, que é o período mais seco que ocorre, essas grandes queimadas eram descontroladas, né? Não havia como ter o controle. E o controle disso significava apagar o fogo. Não havia um manejo, e esse manejo vai depender muito de como o propósito dessas áreas que estão sendo manejadas pelo uso do fogo. O uso do fogo para combater o fogo e com isso você diminuir o tamanho das áreas afetadas pelas queimadas. Basicamente é esse o contexto do manejo integrado do fogo. E só para contextualizar, hoje no Brasil, o manejo integrado do fogo, né, essa política nacional para ser o marco regulamentou da regulamentação do Plano Nacional de Manejo Integrado do Fogo, ele se encontra no Congresso Nacional. Desde 2018, ele está, de certa forma, ainda dependendo de uma aprovação. Há emendas parlamentares que estão travando, principalmente do Corpo de Bombeiros, mas essa é a contextualização internacional. Só a partir de 2012 o Brasil começou a utilizar essa gestão do fogo em áreas de conservação. E ainda a gente precisa trazer isso para escala muito maior, no sentido de implementar políticas de manejo integrado de acordo com o interesse de cada grupos, né? Ou seja, de cooperativas, de comunidades. Diga-se de passagem que as comunidades tradicionais já utilizavam o manejo do fogo, né? Então, você tem que olhar muito os grupos que estão, de certa forma, que podem ser beneficiados pelo manejo integrado do fogo, que já foi colocado muito bem em termos de práticas, né? Em parques nacionais como a Chapada dos Guimarães, em Tocantins, também tem experiência no manejo integrado. A gente saiu de áreas, né, de milhares de hectares de queimadas para uma redução de 3, 5, 10 hectares de queimadas. Então, isso tem um impacto significativo também nas emissões, né? Na geração de emissões de carbono, você está muito associado a essas grandes queimadas. E aí é onde está o paradigma. O que a gente tem observado ao longo desses 20 anos, com toda essa base de dados, foi que a atividade dos incêndios, eles aumentaram nos últimos anos, mas o que chama mais atenção, Felipe, são as áreas de queimadas. Elas não só aumentaram o tamanho pela severidade das queimadas,
e isso tem um impacto direto nas emissões. E aí também é importante porque a gente sempre vai trazer essa questão da geração do crédito de carbono, que também o Brasil precisa regulamentar para que a gente possa não só ter uma política pública e beneficiar toda a nossa participação dentro do Brasil no IPCC, na diminuição das emissões de carbono na atmosfera. Isso passa pelas queimadas, isso passa também pelo manejo integrado do fogo, e a pesquisa é fundamental, porque a gente joga luz exatamente nessa sazonalidade e olha que a questão pode ser ampliada para todo o país, no sentido de que a gente vai diminuir os custos na prevenção, no sentido de não só apagar o fogo, mas de mitigar, de combater, principalmente no início ali, onde você pode fazer esse manejo de acordo com esses grupos, né? Uma cooperativa, comunidades tradicionais, tem períodos específicos e cada uma atende isso. E o incentivo é crédito de carbono, né? Isso aconteceu no norte da África, onde que, a partir da geração de crédito de carbono associado às emissões de queimadas, isso facilitou na gestão, principalmente do governo australiano, nas áreas de savanas, que representa 26% do território australiano. Humberto, a gente vai explorar um pouquinho mais os resultados da pesquisa, inclusive entender um pouquinho mais os efeitos práticos de algumas das conclusões, mas eu preciso chamar um rápido intervalo então, e aí na volta a gente destrincha um pouquinho mais em relação aos resultados. Peço para que você aguarde aqui com a gente, que a gente já volta, viu? A gente vai fazer então esse rápido intervalo, mas vale lembrar para você que para reassistir este e outros programas da nossa grade, basta acessar o nosso canal no YouTube, o AgroMais TV. A gente vai fazer esse rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Ação Sustentável e no programa de hoje o assunto é uma pesquisa que mostra como o manejo do fogo pode ajudar na mitigação climática e na manutenção da floresta amazônica, por exemplo. O meu convidado para esse bate-papo é o pesquisador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, Humberto Costa, já está aqui novamente com a gente. Humberto, seja bem-vindo mais uma vez. Já vou engatar com você aqui em relação a um pouquinho mais do que a gente estava falando no primeiro bloco. Você falou ali sobre a questão das mudanças climáticas, né? Como esse resultado do manejo do fogo, com um manejo adequado, pode ajudar a mitigar, digamos assim, os efeitos das questões climáticas, das emissões de carbono. Então, num efeito prático, a própria floresta pode se ajudar se houver aí o manejo de fogo correto, né? Eu queria entender num efeito prático. Como, então, o manejo adequado de fogo pode ajudar na redução das emissões de carbono pela floresta? Sempre lembrando, Felipe, que a gente está falando aqui, a pesquisa ela se deteve à sazonalidade do fogo dentro do contexto de toda a Amazônia, né? Da Amazônia Legal e dos países vizinhos. É importante a gente destacar dentro dessa bacia amazônica que 83% a 84% da cobertura vegetal é composta por florestas. Você tem savanas, você tem outros tipos de bioma, mas dominantemente é a floresta. E aí é onde que está a questão principal. O que a gente observa nos últimos 20 anos, em função de toda essa degradação e das secas, a vulnerabilidade, a suscetibilidade da floresta tem aumentado em função dessa degradação ambiental. O que isso significa? Olhando para as florestas, né, é importante a gente destacar aqui que toda a experiência do manejo do fogo no norte da Austrália está muito em cima das savanas, que seriam os nossos cerrados. Mas olhando do ponto de vista das florestas, onde que o projeto jogou mais luz, porque é uma escala de toda a bacia amazônica, é importante destacar que essas diferentes camadas da floresta, elas trabalham à medida de que a gente tem um buffer, né? Você
à medida que essa floresta está mais densa, você diminui o impacto, principalmente nas camadas superiores e inferiores das florestas, porque você tem várias camadas. Mas você tem essa matéria orgânica, e numa terminologia, num jargão, a gente utiliza muito a palavra litter, que significa toda essa serrapilheira que se concentra. Então, é ali aonde está toda a vulnerabilidade da questão da queimada, das grandes queimadas invadindo essas áreas de floresta. Você precisa conter essa disponibilidade dessa matéria orgânica, da serrapilheira, de todo o material orgânico que está ali à disposição para uma grande queimada, a partir do uso do fogo controlado, prescrito, né? A nossa legislação não permite, ela tem que ter uma autorização. Os corpos de bombeiros, eles por si só já têm essa legitimização de uso do fogo para combater o fogo. Mas isso poderia também, dentro da política nacional que está sendo tramitada no Congresso Nacional, a regulamentação para que os agricultores, as comunidades locais, né, os interessados, também pudessem fazer esse manejo do fogo, principalmente durante esse período da sazonalidade, do período mais seco, o início da estação seca, é ali o período crítico também, não só para as savanas, os cerrados, mas também para a floresta, porque ali você tem a umidade relativa do ar, não só na atmosfera, mas na subsuperfície, onde ela ainda não se encontra no momento crítico. Então, o manejo do fogo, ele termina sendo muito mais eficiente no sentido das emissões, porque essas queimadas elas vão ter emissões em áreas menores, né? Porque você tem mais umidade, você tem várias camadas, né? E até chegar ao dossel, que é o topo da floresta. Então, isso eliminaria essa disponibilidade de matéria orgânica e essa emissão provocada pelo fogo controlado ou prescrito, você estaria numa área reduzida, você está diminuindo os custos, né? E você também pode colocar incentivo para esse manejo planejado, né? Esse fogo controlado, no sentido de que se você faz com que essas queimadas aconteçam no início da estação seca, ela traz alguns benefícios, né? Você tem essa vegetação, ela passa a revigorar com mais intensidade. Então, você faz com que o papel da floresta amazônica de sumidouro continue, porque o que a gente percebe que o manejo no Cerrado, por exemplo, né, na Chapada dos Guimarães, onde tem uma política já de experiência de implementação do manejo integrado do fogo, percebe-se que durante esse período as camadas subsuperficiais do solo estão mais protegidas, porque você tem ainda um pouco mais de umidade, a vegetação vem com muito mais vigor, você aumenta a biomassa e você passa a exercer a floresta, né, no papel ecossistêmico, a ela absorver mais CO2 da atmosfera. Ao contrário, se você faz as queimadas no fim da estação seca, do ponto de vista ecológico, socioeconômico e cultural, há vários aspectos. É por isso que aí vem um paradigma. O cara que quer controlar insetos, Felipe, por exemplo, ele já não faria esse controle de prescrição, de controle da queimada no início da estação. Ele faria no final para combater pragas, principalmente ligadas com carrapatos e insetos. Aí você vê que a prática do manejo do fogo vai depender muito do interesse nesse manejo, né? Se eu olho do ponto de vista ecológico, se eu olho do ponto de vista socioeconômico e se eu olho do ponto de vista climático. Então, o controle na pré-estação, do ponto de vista climático, é muito eficiente, porque eu estou não só tendo um controle da diminuição, principalmente de metano e de gás carbônico na atmosfera, menor, em áreas menores, do que se eu deixasse de fazer o controle do fogo durante a estação seca ou no fim dela, onde as áreas são maiores, estão mais secas, mas aí do ponto de vista do agricultor, pode ser para controle de carrapato, seria melhor no fim da estação seca. Então, o que a gente está querendo jogar à luz? Que não usar um único modelo de regime de controle de queimadas, só ser no início ou ser no final. Vai depender muito da experiência
e da prática que está vendo ali. Agora, do ponto de vista climático, que foi onde a gente jogou luz na pesquisa, trazendo toda a contextualização do norte da África, dos Estados Unidos, é que a prescrição, ou seja, o controle do fogo na pré-estação, bem ali no início da pré-estação, ela traria muito mais benefício do ponto de vista das emissões, ou seja, as áreas estariam menores de queimadas, mas também os gases que são eliminados nessas pequenas e com esse conteúdo de umidade, eles são menos nocivos do ponto de vista não só de poluição do ar, mas do ponto de vista também do balanço, né, climático em termos de absorção de CO2, da emissão de CO2 na atmosfera. O que a gente jogou também luz foi no nitrogênio, porque o nitrogênio, principalmente o dióxido de nitrogênio, ele tem um aspecto muito mais ligado à poluição do ar e ele traz muitos problemas, né, principalmente na questão das cidades. A gente fala do campo, que é importante, porque aí tem vários manejos que poderiam ser implementados, mas você também tem as cidades sendo impactadas pela poluição do ar e por toda essa questão também ligada à condição de saúde. Então, o manejo ele não está só restrito à questão do campo, da floresta, da proteção, mas também das cidades. A gente não pode esquecer que na região norte, centro-oeste, você tem grandes centros urbanos que, durante esse período sazonal do fogo, a incidência desses gases tem colocado em questão principalmente as pessoas mais vulneráveis, são os idosos, as crianças, enfim. Então, essa é uma questão que é importante a gente colocar em discussão, principalmente agora que isso tramita no Congresso. Está parado, né? Desde 2018, toda essa política nacional, o marco regulamentou do manejo integrado do fogo, ele está paralisado, ele tem 12 emendas que tramitam e que desconfigurou todo esse modelo, esse plano nacional de manejo. E ele é fundamental, porque não só ele vai nos trazer de volta para essa questão do controle das emissões, né, que tem um papel importante, as queimadas, elas têm um papel fundamental nesse caso das emissões, e isso é negativo, e isso a gente precisa diminuir essas áreas de queimadas, e é fundamental que essa discussão chegue ao Congresso e ela traga essa questão do incentivo, né? Tanto ao campo como à cidade, de que a gente precisa ter uma política de baixo carbono ligado à questão de geração de créditos de carbono associado aos gases de estufa associados às queimadas. Isso é fundamental para a nossa política ambiental e, sobretudo, na Amazônia e no Cerrado. Muito bem, Humberto. Olha, e como você disse, é importante, de fato, pesquisas como essa serem agora divulgadas para poder balizar, de fato, as decisões, né, de políticas públicas, decisões aí importantes para poder, de fato, dar uma melhorada, digamos assim, na nossa legislação quando a gente fala sobre essa questão. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia destrinchar muito mais a pesquisa, mas o nosso tempo é curto, então eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, um assunto tão importante que interessa diretamente produtores rurais, agricultores aí que estão inseridos em biomas em todo o país e que podem fazer uso, devem fazer uso, inclusive, dessa ferramenta do manejo integrado e o manejo adequado, né, do fogo, para poder trilhar a produção dentro da sustentabilidade. Humberto, mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo ano aí para você. O canal está sempre aberto. Em breve a gente volta a conversar sobre esse e outros assuntos, com certeza, viu? Só para fechar, Felipe, é importante a gente conectar esse público à floresta, porque ela traz benefícios não só à conservação, né, ou seja, a conservação da biodiversidade, mas também o bem-estar da sociedade. E aí a gente olha o campo e as cidades. É fundamental que isso é uma discussão não só ligada à questão ambiental, ela tem uma questão também ligada à sociedade civil, e eu acho que isso é importante para todos nós, não só pesquisadores, mas todo o público interessado em entender o papel hoje do país nessa questão ambiental. E o manejo integrado do fogo é uma ferramenta extremamente útil
nesse momento de mitigação dos efeitos de estufa. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Humberto. E a você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra com certeza ao longo da programação. Até a próxima!